E aí galera, beleza? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Quando a gente fala no seu primeiro jogo de terror, mas assim, o primeiro jogo de terror mesmo, não uma temática de terror, aquele que te causou medo, aquele jogo que você tinha medo de jogar, que te fazia sentir frio na espinha. Qual o primeiro jogo que vem na sua cabeça? Eu sei que para a grande maioria tudo isso começou lá no PlayStation 1 com Resident Evil, com Silent Hill. A galera é um pouco mais velha, já pode citar também os primeiros, Alone in the Dark, que tocou um terror em todo mundo que jogou na época nos PCs. Mas olha, no meu caso, tem um jogo que um pouco antes disso já me fez gelar, já me fez ter frio na espinha. O meu primeiro videogame foi um Atari 2600, que eu ganhei em 1990. Eu fiquei durante 2 anos com esse console. Em 92 aconteceu um fato muito triste com ele, que eu vou contar para vocês em outro vídeo, mas assim, foram 2 anos muito intensos com o Atari 2600. Eu jogava muito com meu irmão, o meu pai também participava de algumas jogatinas. E tinha um jogo, galera, nessa época, o Halloween do Atari. Esse jogo ele me fazia cagar, ele me fazia ter frio na barriga de tanto medo. O jogo é baseado no filme de 78 e, por incrível que pareça, ele tem aquela mesma música tema do filme, o que pra mim é a música mais marcante da história do cinema. Não há quem não ouça a música do Halloween e não saiba que ela pertence ao filme Halloween, que ela é do Michael Myers. É uma coisa muito... Além de ela ser uma música sinistra, ela é marcante. E por incrível que pareça, essa música no chip de som do Atari, ela é tensa, ela é sinistra, ela consegue ser mais sinistra que a música original no filme. E eu jogava esse jogo com meu irmão, eu cagava de medo. A gente jogava à noite, assim, era um medo. Pensa num jogo de Atari. Aqueles gráficos simples, obviamente, tudo quadrado, poucas cores na tela. Mas o jogo, ele tinha morte, cara. Ele tinha sangue, por incrível que pareça. O jogo, ele é aquele tipo de jogo do Atari que o seu objetivo é fazer ponto, né? Você controla uma babá onde você tem que proteger as crianças do Myers. Então você vai andando pelos cômodos de uma casa, tentando levar as crianças até um lugar seguro e evitar que o Myers mate elas e mate você também. E o que é pior, quando ele te matava, saía sangue, mostrava o sangue jorrando, mesmo que com aquele visual do Atari. Era sinistro. O jogo ele tem um suspense, porque assim, ele é um jogo totalmente silencioso. Porém, quando aparece o Myers, começa a tocar aquela música, e esses momentos são tensos. Você vai andando pelos cômodos, você não sabe aonde ele vai aparecer e tá tudo silencioso. De repente ele aparece e começa a tocar essa música e você, meu Deus, fudeu, você sabe que ele vai te matar. E mais tenso ainda eram os momentos, você entrava em alguns cômodos onde a luz começava a piscar. E esses momentos era foda pra caralho, porque você tava ali, a luz você entrava totalmente em silêncio. A luz piscando, começava a tocar essa música, e você viu o bonequinho do Myers vindo para cima de você, a luz piscava, você não sabia onde ele estava, quanto ele estava perto, e isso era muito tenso. Olha, dá até para dizer que bem antes do Nemesis, ou até mesmo do Tesourinha do Clock Tower, o primeiro perseguidor da história de um game de terror foi o Myers nesse jogo. Porque era exatamente assim, o bicho te persegue o jogo inteiro. E como o jogo ele é por ponto, quanto mais você vai salvando as criancinhas, levando elas para um lugar seguro, vai aumentando a dificuldade. E como que aumenta a dificuldade? Quanto mais ponto você faz, mais rápido o Myers anda, então fica mais difícil você fugir dele. E isso vai dando mais dificuldade ao jogo. Tinha algumas partes do jogo onde você pegava, eu não sei dizer agora se isso é um porrete, se é uma estaca, que objeto é esse que você pegava e você ainda conseguia se defender do Myers. Quando ele chegava perto de você, você atacava ele com esse objeto e você ganhava, espantava, ele fugia e você ganhava uma pontuação. Pensa no momento de alívio, eram esses. E é interessante, porque assim, a gente está falando de um jogo de Atari. Um jogo com 2, 3 cores na tela, 1 ou 2 pixels no máximo, né, obviamente. Como isso tinha o poder de estimular a nossa imaginação. Porque assim, por mais que assim, eu era uma criança, por mais que eu olhasse para a tela da TV e visse essa simplicidade, essas poucas cores, esses quadrados, eu sabia o que estava acontecendo na tela.
Eu sabia que aquilo eram pessoas que estavam morrendo, eu sabia que aqueles quadradinhos era sangue, eu sabia que tinha um assassino querendo matar os personagens que eu tava jogando. Isso fazia com que a minha mente trabalhasse para transformar aquilo numa coisa real. Então eu realmente sentia medo, eu cagava para esse jogo. A gente não precisa exatamente de algo visual, aquele terror visual, aquela coisa que mostra com perfeição algo acontecendo, pra gente entender. Antigamente os jogos tinham esse poder, né, de forçar a nossa mente a trabalhar, despertar a nossa imaginação, para que a gente, uma cena por mais simples que ela fosse, a gente conseguia sentir um medo real. E esse jogo do Halloween ele me marcou muito. Essa trilha sonora, essa musiquinha no chip de som do Master, ela é sinistra, ela é muito tensa. E o jogo, dentro da sua simplicidade, pelo menos para mim que era criança, ele causava medo. Hoje em dia, ainda eu dando uma jogadinha, dando uma revisitada ele até para gravar esse vídeo, eu sinto aquela mesma sensação que eu senti antigamente, aquele mesmo medo. Eu jogava à noite com meu irmão e era. Nossa, era muito tenso, era muito tenso. E a gente chamava o jogo do assassino. A gente não falava Halloween, a gente falava, oh, vamos jogar o jogo do assassino. E uma curiosidade engraçada, eu não sei por que esse jogo veio pro Brasil com o nome de Sexta-feira 13. Acredito que quem nomeou o jogo aí deve ter visto o bonequinho do Myers lá e associou ao Jason e deu o nome de Sexta-feira 13. Obviamente que não tem nada a ver, né? Sexta-feira 13 é o Jason, Halloween é o Myers. Essa mesma fita que vocês estão vendo, esse cartucho de 4 jogos, era o cartucho que eu tenho. Essa foto eu achei na internet, eu não tenho mais esse cartucho, mas era exatamente esse cartucho que eu tinha no meu Atari. Então, quando a gente fala em jogo de terror, primeiro jogo de terror, o meu primeiro jogo de terror foi esse, o Halloween do Atari 2600. Algo que marcou muito, que traumatizou muito a minha infância. Pela trilha sonora e pelo próprio gameplay mesmo. Foi o que eu falei, ele é um gameplay tenso, ele tem suspense, ele causava, tinha alguns momentos de desespero, né? Quando tocava a musiquinha, quando o Myers aparecia, no cômodo com a luz piscando. Então marcou muito pra mim. Galera, e vocês? Eu queria saber de vocês aí, qual foi o primeiro jogo de terror que te fez sentir medo? Eu reforço, né? Não com temática de terror, mas um jogo que realmente você sentiu medo de jogar. Foi um jogo, foi o Alone in the Dark, foi o Resident Evil, foi algum outro jogo? Conta aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Eu queria saber de vocês aí se alguém também teve esse trauma com esse Halloween do Atari 2600. Eu espero aí que você ficaria muito feliz que vocês comentassem, que a gente pudesse interagir sobre esse assunto. Galera, como eu ando falando aí nos últimos vídeos, o tema do canal é esse, filmes e jogos antigos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever nesse canal para que a gente possa estar sempre aí interagindo e trocando uma ideia sobre esse tipo de assunto. Eu espero os comentários de vocês. De repente vocês tiveram uma experiência pior com algum outro jogo de terror que eu ainda não conheço, eu ficaria muito feliz de conhecer. Eu estou sempre buscando conhecer jogos antigos que eu não conheço. Então, eu espero aí os comentários de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Fui!